Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, eu me chamo Rodrigo Godoy. Neste vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre quais são os benefícios de vocês deixar sua máquina de costura sempre funcionando. Ou seja, você fazer manutenção frequentemente em sua máquina de costura. Porque eu sei que é muito comum e você aí que está assistindo esse vídeo pode já deixar seus comentários que deixa a manutenção lá para o final, só quando quebra. Tem pessoas que eu sei que só dão manutenção quando a máquina quebra. Recentemente eu fui na casa de uma costureira da manutenção na máquina dela e ela falou que fazia anos que ela não mexia na máquina de costura e dava manutenção. Ou seja, é muito comum deixar pro final. Mas e quando você não deixa pro final? Ou seja, você se preocupa realmente com a manutenção de sua máquina de costura e você faz verificações, faz preventiva na sua máquina de costura. O que você ganha? Quais são os benefícios? Então, se você quer saber, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro benefício quando você faz manutenção regular na sua máquina de costura é que ela vai durar mais. Ou seja, quando você não faz manutenção, a tendência de a máquina quebrar com frequência ela é maior. Mas quando você faz preventiva, faz limpeza, vê a lubrificação, ou seja, a cada até mesmo 6 meses você dá uma verificada na sua máquina. A sua máquina, em vez, por exemplo, de quebrar no 8º mês, ela vai quebrar depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E às vezes, pessoal, você vai costurar aí durante anos com sua máquina, porque você sabe fazer manutenção nela. Então, a durabilidade dela vai aumentar muito. E fala aí, é bem melhor ter uma máquina que dure mais tempo, mas que você faz umas pausas entre a sua costura para poder dar uma verificada nela, do que ela quebrar assim do nada e você não saber o que fazer, né? Então é muito importante vocês saberem fazer essa manutenção, tá? Então quando eu falo assim que é importante você fazer umas verificações, você tem que saber o que fazer. E você sabe que eu tenho um curso de manutenção de máquina de costura que ensina do zero ao avançado uma máquina de costura, tanto doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores e muito mais. Então, olha, se você é realmente costureira, é uma necessidade você fazer esse curso, porque você vai aprender realmente como fazer as manutenções e vai economizar muito dinheiro, tá? Então lá, primeiro benefício, durabilidade. Agora vamos lá para o segundo benefício. O desempenho da máquina, ela vai sempre ser um desempenho que a máquina foi feita para poder costurar. Rodrigo, não entendi nada. Sabe por quê? Quando você não faz manutenção na máquina, é normal a começar a ter alguns problemas, mas a máquina ainda continua costurando. Por exemplo, às vezes a máquina fica um pouco mais lento, mas você continua costurando, ou seja, o desempenho dela vai abaixar. Às vezes começa a aparecer barulhos na máquina de costura e você continua costurando. Note, o desempenho da máquina está diminuindo e automaticamente está afetando ali a sua costura em si. Por quê? Em vez de você terminar mais rápido, você não está, porque a máquina está mais lenta, você está ouvindo uns barulhos anormais e você começa a ficar estressado, ou seja, o desempenho da máquina cada vez vai piorar. Mas quando você é uma pessoa que já sabe manutenção, ou pelo menos o básico, tá? E faz o que vocês precisam realmente fazer na máquina para fazer verificações, para você conseguir arrumar ela vai ter um desempenho perfeito. Ou seja, ela vai ter o desempenho do que o fabricante fala. Então muitas pessoas acabam culpando a sua máquina de costura porque a máquina não presta, a máquina é horrível. Mas às vezes a pessoa não faz isso. Ou seja, deixa a máquina com um desempenho horrível e vem culpar a máquina de costura, mas na verdade é porque você não está dando manutenção. Então esse é o segundo benefício, o desempenho da máquina. O terceiro benefício, pessoal, é a preservação de quebras frequentes na máquina. Vamos lá, só para vocês entenderem. Quando a máquina de costura você faz as preventivas, você faz a limpeza, a lubrificação, troca de correia, troca de agulha, troca de caixa de bobina. No momento que eles começam a apresentar problema, sua máquina de costura não vai dar problemas graves. Rodrigo, o que é um problema grave? Talvez a máquina estrague o motor, entendeu? O motor começa a precisar de mais força para poder girar a máquina.
por causa que você não fez a lubrificação correta ou não fez a limpeza e o motor estraga. Ou talvez a lançadeira de sua máquina de costura acaba estragando. Por quê? Porque você não está trocando a agulha na hora que deve, por causa disso a agulha fica torta e fica batendo lançadeira que acaba estragando a lançadeira. Ou seja, você vai gastar mais dinheiro por você não fazer uma manutenção de modo regular. Então por isso que é importante, eu coloco isso na mente de vocês, costureiras, faz manutenção regular para não ter problemas graves. Porque uma lançadeira, dependendo da máquina que você tem, é extremamente cara, pode chegar a 200, 300 reais, já vi lançadeira de 400 reais, ou seja, claro, depende da lançadeira, depende da máquina de costura, tem lançadeiras que são baratas aí também no mercado, tá? Mas imagina um motor de máquina de costura, por exemplo, doméstico, que nem essa daqui, ó. Às vezes o motor você vai pagar aí uns 100, 200, 300 reais no motorzinho. Se for máquina de costura industrial, aí pior, você vai pagar 400, 600, 700 se for um motor novo. Então é importante você fazer essa manutenção, tá? E já quero deixar bem claro, como eu falei, se você quiser, o link aqui do nosso curso está na descrição do vídeo. Clica lá, tire suas dúvidas com o pessoal lá que vão atender vocês e você vai assim conseguir de vez por todas da manutenção e não vai ficar na mão com sua máquina de costura. Então vamos lá para o próximo benefício. O quarto benefício, pessoal, é a qualidade de trabalho. Já aconteceu com vocês? Olha, eu falei que eu fui recentemente na casa de uma costureira e ela costura para produção, ou seja, ela recebe bastante costuras e precisa terminar aquele trabalho até um determinado dia. E o que ela estava fazendo era barraquinhas de criança, sabe? Então, o que acontecia? O que aconteceu? A máquina quebrou. Aí ela precisou parar, ela precisava entregar logo o serviço. E quando ela mandou mensagem, foi na segunda-feira ou na terça, não me lembro, tá, pessoal? Mas é o segunda ou terça. E ela precisava entregar na sexta. Então, imagine, ela mandou num dia, aí eu consegui na terça, eu acho, ou foi na quarta. E ela precisava costurar direto para poder terminar aquelas costuras para poder entregar. Ou seja, a qualidade do trabalho foi interrompida. E como foi interrompida, você começa a se estressar. Quem não fica estressado de ver a máquina de costura que está embolando a linha direto? Ou você está costurando, a máquina começa a pular ponto. Ou de repente a máquina começa a apresentar outra coisa. Ou seja, a qualidade do trabalho ela acaba piorando, porque toda hora você tem que parar para poder fazer alguma coisa. E isso é porque você não está dando manutenção frequente na sua máquina de costura, tá ok? Então fica a dica aí para você ter uma boa qualidade de trabalho, sua máquina sempre precisa estar funcionando, tá ok? Vamos lá para o próximo benefício. Economia de tempo. Isso mesmo. Talvez pareça um pouco contraditório, né? Porque você vai O que é manutenção frequente? É você precisar parar para poder fazer uma limpeza na sua máquina, para poder fazer uma regulagem, que talvez sua máquina de costura já você começa a notar que ela está pulando um ponto, você vai lá e dá uma reguladinha, troca uma correia. Nesse intervalo que você não está costurando, você vai fazer isso. No entanto, você vai perder tempo mais ainda se sua máquina de costura ela parar. Imagina, a máquina parou, ela totalmente desregulou, aconteceu alguma coisa, o motor estragou, a máquina travou e você precisa descobrir o que está acontecendo. Talvez até mesmo, se você não tiver conhecimento, vai ter que chamar um mecânico. Ou seja, você vai perder tempo, talvez um dia, 2 dias, para conseguir resolver esse problema. E às vezes, muitos que assistem o canal, não tem nem mecânico aí na cidade, tem que ir um mecânico de outra cidade. Aí vai ficar mais caro ainda, vai demorar mais ainda. Então, se você já faz a manutenção frequentemente, deixa a máquina sempre funcionando, você vai ganhar mais tempo, porque sua máquina não vai apresentar problema. E quando ela apresentar um probleminha, vai ser algo fácil e você vai conseguir fazer, tá? Então, esses são apenas alguns benefícios de você fazer a manutenção da sua máquina de costura. Então, se você quer aprender a fazer essa manutenção, faça o nosso curso de manutenção de máquina de costura que você não vai se arrepender. O link está na descrição do vídeo, tá? Então, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.